paz do Senhor, motivo de alegria de te cumprimentar com a paz do Senhor, porque nós estamos vivos aqui e ainda podemos adorar a Deus, e ainda podemos recomeçar, porque o ser humano, se ele for usar o raciocínio dele, a inteligência dele, ele vai sempre querer recomeçar, sempre querer renascer. Você não pode viver no passado, porque tecnicamente o passado não existe. Você não pode fazer nada por ele, nada, nem hoje de manhã você não pode mudar o teu hoje de manhã. Então, o ser humano, se ele usar a inteligência dele, ele tem que nascer de novo todos os dias, e nascer aos pés do Senhor e com alegria. Tem que ser com alegria, e principalmente quando você vem na casa do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: me alegrei quando cheguei na casa do Senhor. Por que aqui tem que ser um lugar que você tem que se alegrar quando vem aqui? Porque aqui você recebe o alimento de Deus. Você sozinho lá no mundo, você está frito. Sozinho lá no mundo, eles vão te incentivar a fazer coisas que vão ser contra você, que não vão dar certo. Esse é o problema da mídia, o problema da humanidade. Nós somos suscetíveis, nós somos muito fracos, e o meio ambiente, ele nos contamina. É importante você entender isso. Sem fazer nada, você quietinho, querendo fazer o bem, se você deixar o meio ambiente, ele te contamina, ele te muda. E o que a sociedade quer fazer é te convencer a fazer coisas que vão te dar prejuízo. Não é? Você vê, por exemplo, essas festas aí de carnaval. O que ela incentiva um casal a fazer? A sair pulando. Aí, como sinal de felicidade, mas é mentira, é só um prazer na carne, que não dá felicidade nenhuma. Um casal, por exemplo, quando casa, ele tem um desejo de ter um filho. Aí ele tem filho, né? Tem um filho pequeno. Como que ele vai largar o filho e ir para uma festa? 4 dias fica pulando? Não tem. A não ser que ele for milionário, mas vai deixar para o estranho, vai deixar para o babá, vai deixar de desfrutar a presença do filho, que cresce e não volta mais, né? Porque o filho é criança uma vez só. Se você não aproveitar aquele momento de conviver, de fazer a troca que você tem que fazer com aquela criança, você vai perder a oportunidade, você não consegue mais. Passou dos 12 anos, você tem um aborrecente dentro de casa. Aí o que acontece? Tem lógica um casal largar o filho em casa e ficar 4 dias só na fria? Não tem como, não dá certo isso. Outra coisa, se você vai para uma festa onde muitos homens e muitas mulheres estão com o seu juízo abalado, porque é claro que numa festa de carnaval as pessoas bebem e acham que pode tudo, e muitos estão nus, praticamente nus. Isso vai fazer bem no seu relacionamento? Não vai. Então é uma festa mentirosa, ela não serve para a gente. E assim tantas outras coisas, né? Às vezes você vai assistir um filme, o filme tem um enredo ótimo, chega no meio do filme, eles botam uma cena de sexo explícito sem nenhum, não tem nada a ver com enredo, não tem nada a ver com enredo, é só para acabar com você, é só para tirar a beleza da sua vida, do seu relacionamento. Então nós temos que aprender a usar nosso raciocínio lógico, porque nós hoje somos muito contaminados, todos nós, muito contaminados. Antigamente você vê, por exemplo, nós aqui que somos uma geração mais velha, nós vivíamos um feriado, um domingo, sem precisar de televisão,
não tinha televisão, mal e mal tinha um rádio, né? Não tinha diversão nenhuma, e você vivia feliz e tranquilo. Hoje, se a pessoa não tiver 200 canais de televisão, mais a internet funcionando, mais 30, 40 coisas para comer, ela entra em depressão, ela fica desesperada. E fora o montoeiro de dinheiro que tem que ter. Eu me lembro que eu com 14, 15 anos, eu não sabia o que era botar 10 reais no bolso, 20 reais. A gente, quando arrumava 5 reais para tomar uma Coca-Cola, comer um salame, era a coisa mais chique do mundo, né? Comprar uma calça, um sapato, a cada 2 anos. E ninguém morria por causa disso. Hoje, o que acontece? O consumismo, o materialismo, ele está tomando conta da gente de um tal jeito que você, se deixar, daqui a pouco você não vai ver felicidade em mais nada. Você começa a achar que a sua vida não presta. E daqui a pouco o diabo até pode botar na sua cabeça que você tem muito pouco, que ninguém gosta de você, que a tua vida não vale nada, e você suicida. Você que muitas vezes ficou preocupado com a segurança, né? Engraçado que se você entrevistar uma pessoa antes de ela suicidar, você falar, vamos dar um voo de avião, não, tá louco, tenho medo, o avião pode cair. Vamos fazer isso, não, você está doido, né? Mas aí, ele leva uma vida dissoluta, sem compromisso com a palavra de Deus, o próprio diabo faz dele o maior inimigo dele. Ele está mandando o maior inimigo dele, o maior perigo era ele, entendeu? Você vê, a gente vê notícia, uma moça de 26 anos, médica, deve ser bem de vida, porque pobre não pode formar em medicina, né? Pula do prédio. Imagina que tragédia. Quando não é filho da gente, você fala, culpa do fulano de ciclano, mas imagina se fosse filho da gente. Que tragédia. É uma coisa que vai doer o resto da vida, né? Toda a eternidade vai doer dentro da pessoa, dos pais. E tudo isso acontece por quê? Porque a pessoa não teve tempo para vir aqui como você veio hoje. Achou que a palavra de Deus não presta, não vale nada. Achou que vir na igreja não é bom. Sabe? Igreja não dá ruim de vir. Igreja é chato, é enjoado, é xarope. Essa é a verdade. E não entende que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós somos muito fracos, nós somos muito pequenos. Nenhum de nós aqui temos força. Se você achar que é forte, você está se iludindo, você está se enganando. Que a própria Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para não cair. E Jesus mandou orar e vigiar. Orar e vigiar. É importante você usar o teu raciocínio lógico para viver, para construir o teu relacionamento, porque, meu Deus, os tempos maus estão vindo e vão piorar mais ainda. A coisa vai piorar mais, o amor vai acabar, a fé vai acabar. Agora, por exemplo, já tem mesmo boom evangélico. Desfilou no carnaval agora, mesmo boom evangélico. Já tem igreja que o pastor é homossexual, tem igreja que a pastora é lésbica, e vai por aí fora. Entendeu? Já tem agora, o pessoal estava vendo essa semana na televisão, funk, gospel. Funk, eles trazem um mundo para a igreja, mas na Bíblia não tem isso não, meu irmão. Na Bíblia, você tem que se render à igreja, você tem que se render ao Evangelho, você tem que se render ao projeto de Deus. Deus não mandou você se tornar um cristão para copiar o mundo, não. Ao contrário, o mundo é que tem que te copiar. É o mundo é que tem que te copiar. E o privilegiado é você. Eu quero ler com os irmãos lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10.
Quando você pula carnaval 4 noites, você não é fanático, não. Quando você vai para o campo de futebol, chega lá 1h da tarde, o jogo é às 7 da noite, você fica na fila. Aí você paga para entrar e fica lá esperando aquela arquibancada de cimento. E depois, durante o jogo, você pula 1 hora sem parar e grita, você não é fanático. Mas se você resolver ali na praia agora, sem sair daqui, vamos cantar 3 louvores aqui na praia, pegar um violão mais, fanático, famoso fanático, fazer bagunça na praia, fazendo barulho, capaz de vir até a polícia quando a gente parar de cantar. Mas não vai nessa não, meu irmão. Assume o teu relacionamento com Deus. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 10, diz a palavra do Senhor assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É isso que está escrito na tua Bíblia, hein? E a pedra era Cristo. Então você vê aqui que quem seguia, quem andava com aquele povo era Jesus. Isso é uma revelação de Deus, está claro aqui no Novo Testamento, essa revelação de Deus, que quando Deus falou que eu estarei lá em cima da rocha, falou para Moisés, né? Que até Deus se aborreceu com Moisés, que Moisés bateu na rocha ao invés de falar com a rocha, porque a rocha era Jesus, era Deus que estava ali, e Deus é que ia fazer a água sair da rocha. Não era o cajado nem a varada na pedra que ia fazer, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então você vê aqui que, apesar de Deus ser maravilhoso, muitas pessoas agora falam: não, mas você já aceitou Jesus, meu filho? Jesus levou todos os seus pecados e todas as suas doenças. É isso aí que a igreja mentirosa prega. Quer dizer que você não adoece mais, você não pega mais gripe, você não pega nada, você não fica mais doente. Você está vendo que não é pecado, não. Jesus levou tudo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem. Esse que estava aqui, lá no povo do Êxodo, é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre, é o que a Bíblia diz. Não é? Então, aqui Deus mostra que, apesar de ter chamado um povo, Ele está andando com aquele povo, Ele ter feito milagres que você nunca viu, talvez nunca verá, que é abrir o mar, que é ressuscitar pessoas, o próprio Deus falar com eles. Aqui a Bíblia deixa claro, mas Deus não se agradou da maior parte deles, como não se agrada da maior parte daqueles que não respeitam e obedecem a palavra de Deus, que não entregam o seu coração verdadeiramente a Deus. E o que aconteceu com eles? Foram mortos no deserto. Versículo 6: e estas coisas foram-nos feitas em figura, como exemplo, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. Está escrito lá em Êxodo 32:6. Versículo 8: e não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Veja bem, aqui a Bíblia deixa claro que lá no livro de Números a gente vê esse acontecimento, que essas pessoas que desrespeitaram a aliança com Deus, a palavra de Deus, foram mortos em um só dia, 23.000 pessoas pela mão de Deus. Não
nós estamos no Novo Testamento. O Velho Testamento é só para cobrar o dízimo. O Velho Testamento é só para você dar dinheiro. Eles usam Malaquias, que é Velho Testamento, para te tomar o dinheiro. E para você ficar debaixo da cobertura deles, sabe? Você fica debaixo da cobertura e eles vão ficando rico, e você dando dinheiro para eles. O Velho Testamento é só para você dar dinheiro. O Novo Testamento não. O Novo Testamento agora nós vivemos na graça. Pela graça sois salvos. Só que eles esquecem que Ananias e Safira, no livro de Atos, que é o Novo Testamento, foram mortos por Deus, só porque mentiram para o apóstolo Pedro e para a turma dele. Foram mortos. Morreu primeiro Ananias, depois Safira. É só ler o livro de Atos que vai ver. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Aqui é outra revelação que aquele Deus que estava lá, que falava com Moisés, que vinha sobre a arca do Santo dos Santos, era o próprio Jesus. Porque quem foi tentado lá, Números capítulo 21, versículos 5 e 6, se você ler, você vai ver que Deus, ele mandou serpentes para morder aquele povo, que era um povo rebelde terrível, e a serpente mordia e matava eles. Aí depois, pela misericórdia de Deus, Deus mandou fazer uma haste, uma figura de uma serpente. Aí quando a serpente mordia, o cidadão ia lá, olhava para aquela serpente lá, e daí ele era curado. Mas depois começaram a adorar aquela serpente como um Deus. E aí vem Ezequias, que era um servo de Deus, um jovem, que assumiu a palavra de Deus, vem e destrói essa serpente, e Deus deixa claro que Deus ficou muito feliz dele ter feito aquilo, aprovou ele ter feito aquilo. Mas aqui você vê que a Bíblia deixa claro que essas pessoas estavam tentando a Cristo. Versículo 10: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha aqui, irmão, Deus não gosta de murmuração, Deus não gosta de gente ingrata. Jesus falou: eu curei 10 leprosos, cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. Ou seja, Jesus não aprovou aquela ingratidão, o cidadão ser curado de uma doença sem cura e não volta para agradecer. Deus não gosta de ingratidão. Deus, quando te chamou, você não sabe o que Deus fez na sua vida, você não sabe quantas vezes Deus te livrou já da calamidade, do inferno, da desgraça, porque você é cego, você não viu. Mas eu te garanto que o dia que Deus passar o fruto da sua vida, você vai ficar com vergonha. Você vai ficar com vergonha. E você vai lembrar: puxa vida, eu achei que Deus não estava ali comigo. Mas Deus é fiel, meu irmão, você que não é. Deus é fiel, Deus cumpre tudo que Ele escreveu aqui. Se Ele disse que aquele que faz aliança com Ele, quem crê e for batizado será salvo, é Ele que falou. Deus está com você, desde o dia que você batizou, Deus está andando com você. É você que não quer andar com Ele, é você que não quer enxergar. E aqui, Deus deixa claro que Ele não gosta do murmurador, porque o murmurador é ingrato. E nós temos que aprender a dar glórias a Deus, agradecer a Deus pela vida que nós temos. Porque o mais importante do que o seu dia a dia, mais importante do que o que está acontecendo com você no dia a dia, de material, de físico, é o espiritual. É Deus salvando a tua alma, Deus te dando direito de felicidade no futuro, Deus te dando direito de vida eterna, de um mundo maravilhoso no futuro. Então para de olhar para o seu umbigo, começa a olhar para cima, para Deus, e ser grato. Versículo 11: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Você
bem que Deus escreveu isso tudo aqui para nos avisar. Que? Para avisar para quem? Para nós. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha só. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também uma escada, para que a possais, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fala como é entendido, julgai a vós mesmo que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aqui falando sobre a Santa Ceia. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Deus chama a gente para ser separado do mundo, meu irmão. Versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Deus está perguntando para você: você quer irritar Deus? Fica com um pé no mundo e o outro na igreja para você ver. Versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É aquela conta que eu estava falando no início do curso. Você tem que fazer conta. Qual o benefício vai trazer isso para o meu casamento, para a minha família, para o meu futuro? Vale a pena 20 minutos de prazer? Vale a pena meia hora de prazer? Versículo 24. Ninguém busca o proveito próprio, mas antes cada um o que é de outrem. Isso é a coisa mais difícil do mundo, porque nós somos egoístas. O próprio casal que se ama, ele só fica buscando o proveito próprio. Ele não busca o proveito do outro. A Bíblia manda você pensar no outro. Versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. E se algum dos infieles nos convidar e quiseres ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém nos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não é tua, mas do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado, naquilo porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Nós recebemos o maior prêmio que um ser humano pode receber, que é o direito de vencer a morte, o direito da salvação. Ninguém quer morrer. Até o próprio suicida, quando ele não dá certo o suicídio dele, se arrepende, né? Eu mesmo sou um ex-suicida. Então você tem que entender isso. Ninguém quer morrer, mas uma hora você vai. Mas se você não quer morrer, há uma solução para você. Para você foi dada essa oportunidade de você ressuscitar, de você ter vida eterna, gratuitamente, não é? E você recebeu isso de graça, esse presente, esse tesouro, além de receber um Pai, que é Deus, um Pai maravilhoso, além de receber um amigo, que é Deus, que é um amigo maravilhoso, você
ainda vai receber o direito de viver num lugar maravilhoso. Você que, se hoje pudesse, você ganhava na Mega Sena para ser rico, para durar um pouquinho aqui, né? Que nem ia saber o que você ia fazer com todo o dinheiro que você ia ganhar, mas Deus está querendo te dar coisa muito maior do que o prêmio da Mega Sena, muito maior do que o ouro que é prata. Quer viver eternamente feliz num mundo maravilhoso. E você recebe isso de graça, você tem que ser grato e passar isso para os outros. É que a Bíblia está falando aqui. Você tem que assumir o reino de Deus, e por causa do prêmio que você recebeu, por causa do teu amor por Deus, você tem que se esforçar, se sacrificar para conseguir converter as pessoas, para conseguir passar isso para as pessoas, né? Por isso que Deus fala aqui, até na comida, se você for comer uma comida que ela vai fazer alguém tropeçar, você não deve comer, para exemplo, para você não prejudicar ninguém, né? Porque afinal de contas, você, do jeito que você é, Deus está te dando a oportunidade de você ser salvo. Então você tem que ser correto com Deus, ser fiel a Deus, amar a Deus. Se você não ama a Deus ainda, toma atitude hoje, comece a amar a eternidade de Deus, peça para Deus mudar o seu pensamento e o seu coração. Amém?